Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe. Hoje a gente vai fazer um podcast acadêmico aqui. Iremos entrevistar o Dr. Alan Marques Paula, atualmente procurador do Estado de Goiás. Iremos perguntar algumas coisas atuantes sobre ações coletivas, direitos difusos, enfim. Ele tem um vasto currículo na PGE, já tem 10 anos de atuação e é isso. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar todos os espectadores. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Alan, procurador do Estado de Goiás. Dr. Alan, eu gostaria que o senhor informasse aí a sua trajetória no direito, a sua trajetória aí até chegar na Procuradoria do Estado como procurador do Estado. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço a vocês, aos telespectadores, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, e já respondendo a sua pergunta, eu me formei no ano de 2010 e na época eu já trabalhava no serviço público, eu trabalhava na Receita Federal. E aí, após a formatura, me dediquei aos estudos e fui aprovado no ano de 2014 no concurso para procurador do estado de Goiás. E desde então, né, nesses quase 9 anos, tenho exercido, né, as minhas funções dentro da Procuradoria-Geral do Estado, tendo passado por alguns locais na carreira, tendo desempenhado algumas funções dentro da Procuradoria-Geral do Estado e algumas das unidades, né, dos órgãos também do Estado de Goiás, não só dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Atualmente eu estou trabalhando na Procuradoria do Contencioso Pessoal, que é uma unidade da Procuradoria-Geral do Estado que trabalha com as demandas contenciosas, né, os processos judiciais, nos quais a discussão envolve direitos funcionais de servidores públicos do Estado de Goiás. E é o local que eu atualmente exerço as minhas funções. Antes do direito, o senhor possuía alguma graduação superior? Não, não, foi a minha primeira graduação. Eu, logo que saindo do ensino médio, já ingressei na universidade. E da universidade, dentro mesmo da universidade, eu já estudei para concurso público, tinha pretensão de ingressar no serviço público, e aí foi a única graduação que eu fiz até então. Nesse período eu fiz alguns cursos, mas assim, em graduação mesmo, somente o direito. Qual que era o cargo do senhor na Receita? Eu era assistente técnico administrativo. Certo, entendi. Gostaria de ressaltar aí o meu agradecimento, não somente o meu, mas o nosso agradecimento aí pelo comparecimento aí do senhor no nosso Eu podcast. que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a função exercida do seu cargo, como funciona os processos em si. Uhum. Eu acho que até para responder melhor essa pergunta, a gente precisa ter em mente o que, que é a Procuradoria-Geral do Estado e o que, que é o trabalho, e consequentemente, qual que é o trabalho de um procurador do Estado. E aqui é interessante notar que as funções da Procuradoria-Geral estão disciplinadas no artigo 132 da Constituição da República, que fala que os procuradores do Estado vão exercer a consultoria jurídica e a representação judicial dos Estados-membros. Nesse sentido, o trabalho do procurador ele se divide em duas áreas. Primeiro, a consultoria jurídica, que é orientar a administração pública na forma de agir, né, no desempenho das suas funções, de acordo com o ordenamento jurídico, sobretudo a Constituição da República. E existe uma função também de representação judicial, que já é uma função, né, quando já há um litígio entre determinado interessado e o Estado de Goiás, e seja por meio da administração direta ou indireta. Então, nessa fase é a fase que a gente tem uma percepção de que um procurador se assemelha mais a um advogado, porque ele está ali num processo judicial defendendo os interesses, né, da parte que ele representa, no caso dos procuradores, o Estado de Goiás. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral do Estado ela é dividida em várias unidades. O critério de definição dessas unidades ele varia, mas um dos critérios que é utilizado dentro da PGE é pelo tipo de trabalho a ser desenvolvido ou pela matéria que envolve aquele trabalho. Atualmente, como até falei mais cedo, a unidade que eu estou é a Procuradoria do Contencioso de Pessoal.
E nessa unidade, o trabalho ele não é um trabalho de consultoria jurídica, mas sim, sobremaneira, um trabalho de representação judicial. Por quê? Nós temos uma enormidade de servidores públicos que, quando sentem que suas pretensões não estão sendo atendidas pela administração pública e decidem ingressar em juízo em face do Estado né, e suas autarquias e fundações, esses processos, por envolver uma matéria que é o direito funcional do servidor, né, vão para uma unidade que trata somente desse tipo de processo. É a unidade que hoje eu estou atualmente trabalhando. Então, basicamente, a função que eu exerço hoje dentro da PGE é atuar nesses processos judiciais cuja discussão, né, cujo pedido e ou a causa de pedir versem sobre direitos funcionais de servidores públicos. Certo. A próxima pergunta, Dr. Alan. Qual a importância da atuação da PGE em uma ação civil pública, quando nos deparamos com uma demanda que envolva a aplicação dos direitos coletivos? Eu acho que a atuação da PGE, ela varia muito conforme a situação que está sendo posta em discussão. E aqui, voltando a essa divisão do trabalho do procurador entre representação judicial e consultoria jurídica, vamos começar então pela representação judicial. O trabalho de um procurador do Estado, ao se deparar com uma ação judicial no exercício das suas funções dentro da representação judicial, cuja discussão envolva um direito difuso, um direito coletivo, num primeiro momento, né, claro, é fazer a defesa do Estado em juízo, e aí ele vai analisar se aquela alegação que a parte está trazendo a respeito de determinado direito difuso ou coletivo ou individual homogêneo ali, tem amparo jurídico, né? E aí, tendo ou não, conforme o caso, ele vai direcionar a atuação dele, que pode ser fazer realmente a defesa do Estado, né? E ao fazer a defesa do Estado, o procurador do Estado pode verificar ali que naquele processo ali nós temos algumas peculiaridades que pode fazer com que ele, obviamente isso existe uma hierarquia, um trâmite burocrático dentro da PGE, existe, né, uma hierarquia, né, que os procuradores estão sujeitos, mas verificando com a estrutura administrativa da PGE, com os órgãos competentes dentro da PGE e dentro do Estado, ele pode utilizar muito dos instrumentos que nós temos na legislação que tutela os direitos difusos e coletivos, e pode até mesmo, conforme o caso, ver se é o caso de exercer a defesa do Estado enveredando para algum desses instrumentos. É possível também que o Estado seja acionado numa fase antes mesmo de um processo judicial, como, por exemplo, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, e aí sempre que esse TAC envolver um direito difuso, envolver o Estado de Goiás ou alguém que o procurador do Estado representa nessa estrutura administrativa, o procurador do Estado também autuaria nessa fase extrajudicial, né, prévia aí, às vezes, a uma ação civil pública. E naquela questão, quando a gente analisa também o procurador do Estado como alguém que desenvolve uma função de consultoria jurídica, quando provocado pela administração pública, e aí é interessante a gente ter em mente que o procurador do Estado, ele zela pela defesa do interesse público, né, tanto primário quanto secundário, ele pode sim orientar a administração pública se entender que é o caso, que a legislação ampara, né, que é o caso de realmente adotar alguma medida administrativa para concretizar aquele direito coletivo ali que está sendo posto em discussão. Então, acho que o trabalho do procurador do Estado nessa seara de direitos coletivos, eles não está restrito somente à atuação judicial num processo de direito coletivo mesmo, como ação civil pública, mandado de segurança coletivo, ou uma ação de improbidade administrativa. Mas ele também, a depender do caso, a depender do momento em que é posta a discussão, esse trabalho pode ser tanto do ponto de vista extrajudicial, né, numa fase preliminar à instauração de um processo coletivo, mas também dentro de uma consultoria jurídica orientando, conforme o caso, né, a própria administração pública na aplicação de determinado direito. Só uma observação referente à pergunta 5, é mais uma dúvida referente aos TACs, né? Um grande exemplo disso, doutor, a gente pode usar, por exemplo, na aplicação do TAC no que diz
na realização de algum concurso público que envolva alguma função do Estado, algum órgão do Estado? Eu não saberia te precisar se já houve um caso em específico nesse sentido em que foi celebrado ou não. É possível que isso já tenha ocorrido, eu não tenho conhecimento, mas havendo uma situação dessa, e se a legislação, né, recomendar, né, a orientação de acordo com o ordenamento jurídico for no sentido da celebração do TAC, a Procuradoria analisará, né, ver se tem as condições e orientará a administração pública no sentido né, da conclusão que ela chegar pela realização ou não de eventual TAC. Sim. Doutor Alan, a gente tem conhecimento de que a procuração ela é um instrumento do mandato. E a gente queria te deixar livre para que você pudesse falar um pouquinho para a gente quais que são as responsabilidades de alguém que se torna procurador. Bom, acho que aqui eu até gostaria até de fazer achei interessante a pergunta, porque, de fato, um advogado, quando ele assume uma causa, a gente geralmente tende a achar que o termo inicial ali das obrigações que ele tem perante o cliente dele, que é o mandante dessa procuração, surge ali a partir da própria assinatura do instrumento da procuração. Agora, o procurador do Estado, existe uma peculiaridade porque o mandato dele, a procuração que lhe é outorgada pelo Estado, ela lhe é outorgada pela lei. A gente fala que o mandato é ex lege. Tanto que quando atuamos em juízo, nós não juntamos aos autos um instrumento de procuração. Então, não há uma procuração do Estado de Goiás para cada um dos procuradores outorgando um mandato, porque o mandato decorre da própria lei, né? O mandato que a gente fala ex lege. E isso também importa dizer que, independentemente de um procurador do Estado figurar como mandatário ou não em um instrumento de procuração outorgado pelo Estado, existe todo um plexo de direitos, obrigações que esse procurador tem para com o Estado de Goiás no exercício de suas funções. É lógico que, basicamente, o procurador ele tem que atender, ele tem que observar todas aquelas obrigações que são impostas aos servidores públicos em geral, né? O procurador do Estado, embora ele esteja sujeito a uma legislação funcional específica, no caso de Goiás, a Lei Complementar 58 de 2006, o procurador também tem, né, observar uma série de obrigações que estão do próprio Estatuto do Servidor. Então, assim, existem essas obrigações que o procurador do Estado tem pelo simples fato dele, como procurador, ser um servidor público. Ele é um agente público, né? Ele é um servidor público estatutário. Agora, existem obrigações que são específicas e elas variam conforme a função que você está exercendo na PGE em determinado momento. É claro que para um procurador que exerce as atividades de consultoria jurídica, o conjunto de deveres que ele tem que observar, o que se dedica mais, é um pouco mais específico do que aqueles deveres que devem observar os procuradores que estão na representação judicial. Então, conforme o tipo de atividade, existem direitos e obrigações básicos, e responsabilidades básicas, que são comuns a todos os procuradores pelo fato de serem procuradores e pelo fato de serem servidores públicos, mas a gente tem deveres que são específicos conforme a atividade que está sendo exercida, né? Então, por exemplo, você tem um procurador que está na representação judicial, é lógico que um dos deveres que ele tem é de sempre estar zelando pelo bom andamento do processo, comunicando sempre que possível de imediato à administração pública aquelas decisões judiciais que foram proferidas num processo que ele está atuando e que vai ter um impacto para a administração, que vai ter que cumprir ou não. Ele vai ter que se procurar em tentar reverter determinada decisão judicial que seria contrária aos interesses do Estado. Diferente, por exemplo, de um outro procurador que está numa consultoria jurídica que já não tem tanto ou não tem proeminentemente essas atribuições, mas mais uma atribuição consultiva. Então, é um procurador que aqui ele tem a responsabilidade de sempre orientar a administração pública e, às vezes, até mesmo uma função mais preventiva, no sentido de orientar a administração pública em determinada conduta que vai evitar o ajuizamento de um processo judicial.
Lembrando que quando um processo judicial, uma ação judicial é proposta em face do Estado, né, existe uma litigância ali que envolve um custo econômico, jurídico, político e social, e isso tudo pode prejudicar o interesse público do Estado. Então, em determinados momentos, o procurador tem que ter a sensibilidade que a orientação que ele vai dar à administração pública vai evitar ou impedir ou mesmo menorar o dano de uma eventual judicialização. Só uma perguntinha em relação a essa pergunta. Os senhores procuradores do Estado, obviamente, os senhores também são advogados, e durante a atuação em nome do Estado, vocês estão submetidos ao Estatuto da Ordem também? Nós estamos submetidos ao Estatuto da Ordem, os procuradores do Estado que estão na representação judicial. Inclusive, ele assina, nós assinamos com a nossa inscrição do OAB, por exemplo, aqui no tribunal, o processo judicial tramita em autos eletrônicos dentro do ProJude, né? E aí, embora nós tenhamos uma serventia específica para PGE, mas tem ali a nossa OAB, então, assim, nós somos inscritos na OAB, então, assim, o procurador do Estado, ele também, ele é né, no exercício da sua função, ele é um advogado e está inscrito nos quadros da OAB. Cabe ressaltar também que o papel de procurador do Estado, ele é referenciado de muitas responsabilidades, né? Porque a gente mexe com demandas judiciais que envolve um todo, envolve o Estado, né? Então, Acho que o ponto obviamente, todo o trabalho, né, deve ser sempre exercido com o máximo de dedicação, todo o trabalho tem sua responsabilidade. Mas o que a gente percebe é que existem causas que têm uma complexidade muito grande, e o resultado dessa demanda, no sentido de que você falou, muitas vezes ele não fica restrito àquele único processo. Ou mesmo quando ele fica restrito àquele processo, ele impacta a vida de uma enormidade de pessoas. O que é algo que não é tão comum na advocacia comum, na advocacia privada. E existem também decisões que são proferidas em determinados processos judiciais que têm um efeito multiplicador, né? A determinada decisão ela pode servir como precedente em outras ações. Então, acho que a gente nós temos no exercício do nosso trabalho sempre que nos atentarmos que o resultado daquele processo que nós estamos atuando, ele vai ter uma consequência. E essa consequência, por envolver o Estado, envolver o direito de uma enormidade de pessoas. E aqui eu não falo não somente do direito difuso ou coletivo, mas nós temos direitos individuais que não são direitos individuais homogêneos, mas que foram deduzidos em juízo por uma única pessoa, mas uma grande quantidade de pessoas também figuram como titulares daquele direito, que é um direito individual, não é um direito individual homogêneo, enfim, não é um direito difuso coletivo. Mas aquele direito ali, por várias pessoas serem titulares dele, na mesma ou em outras medidas, faz com que a gente tenha que ter sempre essa percepção de que realmente a consequência do nosso trabalho ela traz consequências para o Estado e, consequentemente, para a sociedade goiana. Doutor, a Procuradoria-Geral do Estado, assim como você está colocando para a gente, ela não dá apenas a consultoria para o Estado de Goiás, mas ela também faz a representação jurídica, entre outras funções. E você acabou de falar de alguns direitos individuais que se abrangem para vários casos. A gente queria saber se você poderia colocar para a gente algum caso de direito coletivo que tem ali um impacto direto ou indireto, que foi por meio de consultoria ou representação judicial da Procuradoria? Olha, casos específicos eu até não me recordaria em concreto algum para falar. Mas, de maneira genérica, posso dar alguns exemplos. Existem pretensões que são deduzidas visando a tutela do meio ambiente. E a defesa do Estado em juízo nesses processos é feita pela PGE, através de uma das suas unidades, que é a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente. Existe uma série também de ações coletivas que são propostas pelo Ministério Público,
visando a tutela de uma grande gama de direitos. E aí você pode ter, por exemplo, um direito da população carcerária de determinada localidade, em ter uma determinada obra que melhore as condições de determinado estabelecimento prisional, ou um direito difuso a uma educação de qualidade. Nisso pode haver um ajuizamento objetivando que o Estado promova o tratamento adequado de determinada unidade de ensino. Então, assim, os direitos que são deduzidos na esfera coletiva em face do Estado, eles têm uma gama muito ampla. Existem situações também em que o Estado ajuiza ações coletivas, porque ali existe um direito coletivo que também é interesse estatal. E é possível que o Estado, então, por exemplo, o Estado tem um órgão, que é o PROCON, né, que promove a defesa do direito do consumidor. E é possível, então, que o procurador do Estado, que esteja no exercício dentro do PROCON, ajuize uma ação civil pública em face de determinada entidade, visando o cumprimento das normas protetivas ao direito do consumidor, o que seria um direito difuso ou coletivo. O que eu quero dizer é que a gente pensa também na função do procurador do Estado muito numa função de responder a uma demanda, que realmente é a maioria dos processos. Mas existem situações que, embora eu acredito que numa frequência menor, em que o procurador do Estado, em nome do Estado, né, para fazer zelar o interesse público do Estado, e toma a iniciativa de propor um processo coletivo. Doutor, uma das atribuições da PGE, no que tange à área tributária, é a cobrança de crédito de dívida ativa. Qual que é a importância dessa cobrança para o Estado? Bom, vamos lá. Dentro da área tributária, ela tem função, da principal função é arrecadar os tributos que são cobrados da população em geral, né? Uma das principais formas de receita do Estado é a arrecadação tributária. Nesse sentido, a cobrança de um tributo, né, falando assim de uma forma mais genérica, mais simples, você tem primeiro a constituição do crédito tributário para alguma das formas de lançamento, e aí, constituído o crédito tributário, pode ter alguma discussão ou não, mas definitivamente constituído o crédito tributário, ou seja, vencido, começa a se exigir o pagamento desse crédito. Se o crédito não for pago voluntariamente pelo contribuinte ou por quem de direito, esse crédito é inscrito em dívida ativa e aí continua-se a cobrança administrativa desse crédito. Acontece que nem sempre a cobrança administrativa é bem sucedida. Então, você tem créditos tributários que não são adimplidos, que não são pagos, e aí esgota-se uma cobrança administrativa. Então, o Estado parte para uma forma mais efetiva ou mais incisiva de promover a cobrança desse crédito, que é ajuizando uma ação de execução fiscal para cobrar o crédito. Essa é a forma clássica que o procurador do Estado, né, atua na cobrança da dívida tributária, dos créditos tributários. E aí é um trabalho de grande relevância, porque a partir do ajuizamento da execução fiscal, o procurador do Estado vai lá e tenta alcançar o patrimônio do devedor para satisfazer o crédito tributário. Existem vários incidentes nesse processo todo, e a determinadas situações, antes mesmo de o Estado promover a cobrança judicial, alguns contribuintes questionam determinada cobrança administrativa do crédito tributário que ele está recebendo, seja através, por exemplo, de uma ação anulatória. E aí cabe ao procurador do Estado fazer a defesa do crédito tributário antes mesmo da sua cobrança via execução fiscal, e essa defesa do crédito tributário em juízo também é feito por um procurador do Estado. E aí, qual que é a importância da cobrança tributária, né, do procurador do Estado fazer essa cobrança? Eu acho que a primeira resposta, que nos parece mais lógica, é que a cobrança do crédito tributário é uma das principais formas de financiamento do Estado. E a partir do momento que o Estado tem recursos, ele pode exercer as políticas públicas, né,
que é sua função exercer, né? E até mesmo implementar alguns dos direitos sociais que se viu ali no âmbito da administração pública, que é necessário que o Estado assegure, né? Os direitos sociais, na sua grande medida, eles dependem de uma prestação, de um fazer, né? E essa prestação, esse fazer, exige recurso público. E esse recurso público, ele grande, em larga escala, ele vem da arrecadação tributária, que é a principal forma de receita do Estado. Agora, existe uma outra função muito importante também do procurador do Estado. Quando ele está promovendo a cobrança desse crédito tributário, ele deve fazer essa cobrança sempre de acordo com o ordenamento jurídico, então com a Constituição da República, Constituição Estadual, Código Tributário Nacional, Código Tributário Estadual, né? Então, assim, o procurador do Estado, além dele no seu trabalho, tentar arrecadar o crédito tributário que vai financiar toda a máquina pública e toda a política pública, ele também deve fazer com que essa cobrança seja feita sempre observando-se, né, a legalidade, o ordenamento jurídico. Então, acho que tem essa função de arrecadatória fiscal, mas também tem uma função de imprimir uma legalidade a essa cobrança, essa tentativa de se arrecadar recursos públicos. Bom, então eu gostaria de finalizar aqui, agradecer novamente a presença do senhor aqui conosco. Gostaria de agradecer também a presença de todos os participantes do grupo, não somente os que estão aqui, mas os que também colaboraram de alguma forma. Gostaria de ressaltar também a importância da atuação dos procuradores do Estado de Goiás no que tange a PGE. E o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter conversado com vocês e muito obrigado. Isso.